Antes de mais nada, eu queria começar a minha fala explicando o que eu entendo por empatia. Porque como é meu tema, eu tive que recortar tudo aquilo que eu faço por esse viés da empatia. E eu acho que a empatia é a capacidade de uma determinada maneira você sair um pouco do seu ego, dissolver um pouco do seu ego e se colocar no lugar do outro. O outro pode ser qualquer tipo de autoridade, pode ser uma pessoa, pode ser uma arquitetura, pode ser uma situação, pode ser uma dor, pode ser um amor. Mas para você conseguir enxergar o outro, para você conseguir ter empatia antes de mais nada, eu acho que você tem que transformar o outro num visível. E esse outro não necessariamente é uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser uma arquitetura ou pode ser uma situação qualquer. Então, a minha compreensão de empatia, para a gente começar no mesmo lugar, é essa capacidade de enxergar o outro. E quando a gente fala da capacidade de enxergar o outro e da capacidade de deixar o outro visível, a gente tem que falar sobre o invisível, antes de mais nada. Que eu acho que, de uma determinada forma, é o que nos ligava numa identidade sobre São Paulo, uma identidade que foi construída dos paulistanos com relação à sua cidade, que, no meu entender, está obsoleta, e eu vou me explicar daqui a pouco. Para falar de empatia, eu queria contar para vocês três pequenas crônicas que aconteceram comigo exatamente sobre esse tema, sobre o tema da invisibilidade. A primeira delas aconteceu esse ano, eu estava indo para o aeroporto de Guarulhos, e como quase todas as pessoas, sei lá, eu peguei um motorista que eu conheço, que ia me cobrar a mesma coisa que um táxi para me levar até Guarulhos, e eu estava com minha filha no banco de trás. Bom, a gente está indo para Guarulhos e, de repente, eu percebo que quando a gente está entrando na Marginal Tietê para seguir para Guarulhos, tem um comando da polícia e o carro é parado. É parado, assim, com armas na mão. A polícia aponta, eu não me lembro qual era o tipo de arma, provavelmente era uma submetralhadora, um fuzil, alguma coisa assim. Aponta para o carro, tinha um motorista, o Denilson, um negro. Eles apontam a arma para o carro e pedem para a gente encostar. E numa postura bastante agressiva. Isso aconteceu de uma forma bastante que... Eu estava com a minha filha do meu lado, portanto, eu estava me sentindo muito mais vulnerável. E quando isso aconteceu, e o Denilson, que é um motorista que eu conheço já faz pelo menos uns 15 anos, baixou o vidro, a feição do policial mudou imediatamente depois que ele me viu. Um homem branco, de classe média, com uma criança ao lado. Ele olhou para os meus olhos, ele não conversou com o motorista, ele olhou para os meus olhos e perguntou: "Tá tudo bem?" Eu fiquei completamente boquiaberto, fiquei quase sem reação, porque a abordagem tinha sido tão agressiva que a primeira coisa que eu respondi foi: não está tudo bem. Eu que te pergunto, o que está acontecendo? Ele falou: não, porque o veículo, como todas as abordagens normalmente acontece, o veículo se encaixa numa descrição de um veículo que foi roubado e a gente teve que parar o carro. Não foi por isso. Era porque era um veículo de grande porte, um veículo importado que o Denilson tem para levar as pessoas para os seus lugares. Ele faz muita produção de moda, então ele precisa de um veículo grande. O Denilson é negro e o carro era insufilmado. Quando a gente fala de racismo, e eu estou falando de uma posição de um homem branco, de classe média, de 40 anos, o racismo, para mim, e eu acho que para quase todos aqui, ele tem uma figura um pouco abstrata. A gente se revolta racionalmente com o racismo, mas a gente quase nunca sentiu racismo. E naquele Antes de mais nada, eu queria começar a minha fala explicando o que eu entendo por empatia. Porque como é meu tema, eu tive que recortar tudo aquilo que eu faço por esse viés da empatia. E eu acho que a empatia é a capacidade de uma determinada maneira você sair um pouco do seu ego, dissolver um pouco do seu ego e se colocar no lugar do outro. O outro pode ser qualquer tipo de autoridade, pode ser uma pessoa, pode ser uma arquitetura, pode ser uma situação, pode ser uma dor, pode ser um amor. Mas para você conseguir enxergar o outro, para você conseguir ter empatia antes de mais nada, eu acho que você tem que transformar o outro num visível. E esse outro não necessariamente é uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser uma arquitetura ou pode ser uma situação qualquer. Então, a minha compreensão de empatia, para a gente começar no mesmo lugar, é essa capacidade de enxergar o outro. E quando a gente fala da capacidade de enxergar o outro e da capacidade de deixar o outro visível, a gente tem que falar sobre o invisível, antes de mais nada. Que eu acho que, de uma determinada forma, é o que nos ligava
numa identidade sobre São Paulo, uma identidade que foi construída dos paulistanos com relação à sua cidade, que, no meu entender, está obsoleta, e eu vou me explicar daqui a pouco. Para falar de empatia, eu queria contar para vocês três pequenas crônicas que aconteceram comigo exatamente sobre esse tema, sobre o tema da invisibilidade. A primeira delas aconteceu esse ano, eu estava indo para o aeroporto de Guarulhos, e como quase todas as pessoas, sei lá, eu peguei um motorista que eu conheço, que ia me cobrar a mesma coisa que um táxi para me levar até Guarulhos, e eu estava com a minha filha no banco de trás. Bom, a gente está indo para Guarulhos e, de repente, eu percebo que quando a gente está entrando na Marginal Tietê para seguir para Guarulhos, tem um comando da polícia e o carro é parado. Ou é parado, assim, com armas na mão, a polícia aponta, eu não me lembro qual era o tipo de arma, provavelmente era uma submetralhadora, um fuzil, alguma coisa assim, aponta para o carro, tinha um motorista, o Denilson, um negro, eles apontam a arma para o carro e pedem para a gente encostar. E numa postura bastante agressiva. Isso aconteceu de uma forma bastante que eu estava com a minha filha do meu lado, portanto eu estava me sentindo muito mais vulnerável. E quando isso aconteceu, e o Denilson, que é um motorista que eu conheço já faz pelo menos uns 15 anos, baixou o vidro, a feição do policial mudou imediatamente depois que ele me viu. Um homem branco, de classe média, com uma criança ao lado. Ele olhou para os meus olhos, ele não conversou com o motorista, ele olhou para os meus olhos e perguntou: "Tá tudo bem?" Eu fiquei completamente boquiaberto, fiquei quase sem reação, porque a abordagem tinha sido tão agressiva que a primeira coisa que eu respondi foi: não está tudo bem. Eu que te pergunto, o que está acontecendo? Ele falou: não, porque o veículo, como todas as abordagens normalmente acontece, o veículo se encaixa numa descrição de um veículo que foi roubado e a gente teve que parar o carro. Não foi por isso. Era porque era um veículo de grande porte, um veículo importado que o Denilson tem para levar as pessoas para os seus lugares. Ele faz muita produção de moda, então ele precisa de um veículo grande. O Denilson é negro e o carro era insufilmado. Quando a gente fala de racismo, e eu estou falando de uma posição de um homem branco, de classe média, de 40 anos, o racismo, para mim, e eu acho que para quase todos aqui, ele tem uma figura um pouco abstrata. A gente se revolta racionalmente com o racismo, mas a gente quase nunca sentiu racismo. E naquele exato momento que aquele carro foi parado, eu senti isso na pele. De uma determinada forma, como se tivesse sido uma mosquinha pousada no ombro do Denilson. Quando ele baixou o táxi, eu me senti envergonhado. Ele baixou a janela do táxi, eu me senti um pouco envergonhado naquele exato momento. Um problema de invisibilidade. Segunda crônica. Eu estou fazendo o Mirante 9 de Julho, chamo um francês, que eu estou fazendo um projeto de cinema com ele agora, para o começo do ano que vem, que se chama Nathanael. E quando a gente está falando de São Paulo e Paris, eu acho que a gente, normalmente, quando a gente fala de São Paulo, nossa cidade antípoda é o Rio de Janeiro, né? A gente tende a pensar o Rio de Janeiro como uma cidade mais oposta a São Paulo. E, no meu entender, a cidade mais oposta a São Paulo é Paris, pelo menos do ponto de vista de arquitetura. Paris é uma cidade completamente acabada no sentido de pronta, ela é uma cidade parada no tempo, ela é uma cidade muito mais horizontalizada, é uma cidade que atende à tua ideia clássica do belo, né, do simétrico, do clássico. É uma cidade, para mim, entediante. Para mim, que moro aqui em São Paulo, é uma cidade bastante entediante. Mas o Nathanael veio aqui para Paris e eu fui mostrar para ele o Mirante 9 de Julho quando a gente não tinha nem começado as obras de lá. Bom, encontro o Nathanael no MASP, a gente desce ali para o Mirante 9 de Julho e eu começo a explicar. Eu não conhecia muito bem a história do Mirante 9 de Julho até então. Eu sabia da existência do espaço, mas eu não sabia da história específica daquele espaço que era o antigo Mirante. Aí eu mostro para ele, naquele momento eu não tinha muito tempo de pesquisar a história do Mirante, então eu contratei uma estagiária da FAO, uma menina que tinha acabado de se formar na FAO, para levantar toda a parte de história e arquitetura do espaço. E aí eu comecei a explicar para ele: não, isso daqui foi um monumento que foi muito importante para São Paulo na década de 40, faz parte de um conjunto arquitetônico que tem essas duas fontes. Comecei a explicar um pouco isso para ele e estava invisível. Aí ele falou: mas como assim? Não estava invisível, estava abandonado. Falei: não, estava invisível, porque o abandono ele é ativo. Quando você abandona alguma coisa, você pelo menos reconhece a existência daquilo que você está abandonando. Você olha e você ativamente decide que aquele lugar vai permanecer tal como ele está.
O Mirante 9 de Julho ele não estava abandonado, ele estava invisível, porque 9,9 em 10 pessoas não sabiam da existência daquele mirante. Aí ele virou para mim e falou assim, como que eu vou conseguir explicar para minha mulher, e essa é uma coisa que eu nunca vou me esquecer, talvez a história do Mirante 9 de Julho que eu tenho mais impregnada em mim. Como eu vou conseguir explicar para minha mulher que a literalmente 10 passos da Torre Eiffel existia um conjunto arquitetônico de 2.000 metros quadrados que foi um cartão postal da cidade de Paris na década de 40 e que ficou simplesmente invisível. Como eu conseguiria explicar para qualquer pessoa em qualquer megalópole que um cartão postal abandonado a 10 ou invisível a 10 metros do principal cartão postal de uma cidade simplesmente desapareceu? E eu tenho uma teoria para isso, que foi uma grande questão que eu falei, pô, tudo bem, podem falar que eu gentrifiquei, que eu gourmetizei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas como que a gente, como paulistano, deixou que o Mirante desaparecesse? Eu falo como sociedade, eu não estou falando por um ou por outro, não. Estou falando como sociedade mesmo. Qual é o tipo de relação que a gente tem com a cidade que a gente simplesmente fez com que o Mirante 9 de Julho deixasse de existir? E eu não estou falando só como habitantes, eu estou falando como poder público também. A ponto do espaço não tem endereço físico, ele não tinha logradouro. O que equivale mais ou menos a uma pessoa de 80 anos de idade não ter um RG. Se o espaço não tem um logradouro junto da prefeitura, ele não é reconhecido como um endereço. Se ele não é reconhecido como endereço, ele não recebe energia elétrica, água, absolutamente nada. Não tem rede de esgoto. Então o lugar tinha simplesmente desaparecido da memória da cidade. Como que a gente conseguiu fazer isso com o Mirante 9 de Julho? E eu vou tentar explicar isso depois que eu passar pela terceira crônica. Ups. A terceira historinha que eu tenho para contar, ela passa exatamente sobre essa questão da invisibilidade, no sentido de que a gente tem uma relação com São Paulo que é uma relação quase radioativa. Isso você nota muito bem, essa questão da invisibilidade você nota muito bem em qualquer semáforo, em qualquer cruzamento da cidade. Há mais ou menos uns 15 ou 20 anos, eu fazia mestrado na PUC, existia uma revista chamada Radar, que era uma revista que tentava fazer experimentos sociais. E um dos editores da Radar estudava na minha aula de mestrado em ciência política. Ele falou para mim, tinha acabado de fazer jornalismo também, eu fiz engenharia, mas eu fiz jornalismo na PUC, Internacional e Política, e depois eu fiz mestrado e doutorado em ciência política. E quando eu estava no mestrado, ele falou, Facundo, propõe uma pauta aí para mim, vamos fazer uma pauta aí. Aí eu pensei, tá bom, eu tenho uma pauta. O que eu fiz? Eu fui até o banco, tirei R$100 em dinheiro, fracionei esses R$100 em moedas de R$1, peguei esse saquinho de moedas de R$1 e fui até o cruzamento da Brasil com a Rebouças. Outro dia eu consegui ler essa matéria googando. Eu acabei encontrando, ela estava bem enterrada, mas eu acabei encontrando. Aí eu fui no cruzamento da Rebouças com a Brasil e conversei com 3 ou 4 pessoas que eram pedintes, que estavam batendo de vidro em vidro, ou tentando limpar os para-brisas, ou batendo de vidro em vidro pedindo uma moeda, e paguei uma féria, paguei para eles contratei eles como freelas. Eu vou te pagar R$150, que é o valor que um freela cobraria por um dia de trabalho, e o que eu te peço para você fazer, em vez de você pedir uma moeda, você dá uma moeda no semáforo. Então bate no vidro, quando a pessoa abaixar, você não vai falar, tem uma moeda sobrando, você dá uma moeda e fala bom dia, obrigado, qualquer coisa do tipo. Inverta o sinal. Vamos ver o que acontece. Vamos filmar a reação das pessoas ou fotografar a reação das pessoas. Casos de gente que teve bom humor o suficiente para pedir uma segunda moeda, uma terceira moeda e falar me dá mais, me dá mais. Mas a reação mais comum foi pessoas jogando as moedas nos pedintes, pessoas que saíram de dentro do carro e correram atrás dos pedintes falando você está me chamando de vagabundo, você está louco, sai daqui. Mas isso só aconteceu por uma razão, porque no momento em que a pessoa inverteu o sinal da troca simbólica, em vez de você pedir o dinheiro, que é a expectativa que todo mundo tinha, você dá R$1, aquele que estava pedindo e dando a moeda, ele se transformou num visível. E a partir do momento que ele se transforma num visível, ele se transformou num incômodo também. O que a gente tem de mais comum, e depois eu escrevi uma matéria sobre isso, e as reações foram muito violentas, no momento em que aquela pessoa se materializou na frente da outra.
Então, essas 3 pequenas crônicas, elas estão falando sobre a invisibilidade, que eu acho que é uma das características que nos transforma em paulistanos. Porque, voltando à história do Mirante 9 de Julho, que é a segunda crônica que eu estava contando para vocês, por que o Mirante 9 de Julho desapareceu? O Mirante 9 de Julho tem uma história super associada com a história da nossa cidade. Só para fazer isso, saltando de década em década, de uma maneira de um sobrevoo bem rápido, o Belvedere Trianon, que era o lugar onde o MASP está instalado hoje, que ocupava o terreno do MASP, ele foi construído por volta dos anos 20, entre os anos 10 e os anos 20. Então, a nossa elite, ela morava no centro da cidade, subia de charrete, carroça ali pelo córrego do Saracura, vinha até o Belvedere Trianon, que era uma espécie de um clube de campo que existia ali na Paulista. É óbvio que, como eles demoravam cerca de 1 hora para se deslocar do centro até a Paulista, o Belvedere acabou se transformando meio que num Guarujá, num Santos daquela época, que era mais ou menos o tempo de deslocamento, era um clube de campo. Aí eles ficavam ali, tinham salão de baile, casas de chá, enfim, eu não sei muito bem o que a elite das décadas de 10 do século passado fazia para se divertir, mas ela se agrupava ali no Belvedere Trianon. Nos anos 20 e a ascensão do modernismo, o modernismo, vocês todos sabem, ele foi proposto, foi o programa estético mais importante que a gente propôs aqui, que partiu de São Paulo, e que foi feito por filhos da elite cafeeira do século passado. Então, nos anos 20, o Belvedere Trianon é o lugar onde o programa do modernismo é escrito e proposto. Nos anos 30, a gente tem a Revolução Constitucionalista, de 32, que é a nossa maior data, é a data mais importante que a gente tem aqui em São Paulo, e que eu tendo a acreditar que muitas pessoas não sabem nem do que se tratou a Revolução Constitucionalista. Nos anos aí é erguido o túnel da 9 de Julho, aí é construído o túnel da 9 de Julho e é erguido o Mirante da 9 de Julho. Só que o túnel da 9 de Julho, ele foi responsável pela formação da nossa ideia de São Paulo. A gente tende a acreditar que São Paulo surgiu do centro e foi se espalhando radialmente, né? Foi crescendo radialmente. Mas isso não é verdade. A gente tinha aqui em São Paulo várias comunidades, por exemplo, uma delas no Itaim, outra no que hoje a gente chama de Itaim, outra delas no centro, outra delas no Largo da Batata. E essas comunidades começaram a se espalhar radialmente, cada uma delas com um determinado centro, tinha o próprio centro daquela comunidade. E quando, na década de 40, se liga o centro até o bairro, que era uma comunidade ali no Largo da Batata, se funda a ideia de São Paulo moderna. A gente é uma cidade que tem, do ponto da maneira como a gente constituída como megalópole, a gente tem 60 anos de idade. Tanto é que se você vai é um verdadeiro exercício arqueológico você encontrar prédios que são anteriores à década de 50. Década de 30 você tem que ir lá para o centro histórico. Década de 20 eu já não me lembro quantos prédios em São Paulo foram construídos na década de 20, provavelmente cabem na palma da minha mão. Então é uma cidade muito jovem que tem, e vale lembrar muito isso, porque vamos falar mais uma vez sobre invisibilidade, que tem como mito fundador o Borba Gato. E a gente ter como mito fundador o Borba Gato é uma coisa muito, muito importante. Porque a gente adotou como nosso herói fundador da nossa identidade um genocida. E dentro desse viés de transformação de identidade, que eu acho pelo qual a gente está passando nesse exato momento, e do qual eu não sou um proponente, eu sou só um observador. Eu não tenho nenhum objetivo de salvar São Paulo, eu não tenho nenhum objetivo de tentar me transformar em político ou ocupar o lugar do poder público. Eu sou um observador, sou um empresário que está ainda dentro da moldura do capitalismo, não tenho um osso altruísta em mim e que estou pensando a cidade porque eu sou multidimensional. Como empresário eu também sou cidadão, cresço aqui, tenho uma filha, eu quero me relacionar de uma outra forma com a minha cidade, caso contrário a gente vai continuar produzindo psicopatas. São Paulo é a cidade do hemisfério sul que mais consome antidepressivos no mundo. São Paulo é uma das cidades que mais produz psicopatas, psicóticos, porque a nossa relação com a cidade é uma relação que passa pelo ódio. Então, voltando para a nossa crônica da invisibilidade, voltando para a dimensão de identidade que nos foi legado, que essa para mim é uma questão muito, muito urgente, muito importante, que me traz preocupações sobre o futuro imediato, a gente tem o Borba Gato como mito fundador. Eu não sei se vocês notaram, mas aconteceu uma coisa simbólica muito importante há 2 semanas. A estátua do Borba Gato nasceu pichada.
Amanheceu pichada, desculpe. Ela amanheceu com na base da estátua Borba Gato genocida, e ela inteira pintada de vermelho. Se eu concordo com a depredação de um monumento histórico, não. Mas isso é um grito. Essa é uma maneira de você... Esse fato isolado deveria ser observado dentro de um contexto maior. Se alguém fez isso, é porque a gente está começando a rejeitar essa identidade que nos foi legada. E quando eu falo a gente, eu não estou falando da minha geração, que tem 30, 40, 50 anos. Eu estou falando de um novo paulistano que está surgindo, que provavelmente hoje tem 10 anos. E que está ocupando o centro e tem 20 anos, talvez. Mas é uma geração de novos paulistanos que estão aqui. E que estão empurrando essa identidade que lhes foi empurrada a goela abaixo para frente e que estão tentando redimensionar sua relação com a cidade. Voltando então à história do Mirante da 9 de Julho, para não me perder muito no discurso, porque eu não trouxe nada que me guiasse, então eu vou ficar tirando para tudo quanto é lado. Por que o Mirante da 9 de Julho ele sumiu? Toda a sociedade ela constrói um monstro social. Toda a sociedade tem seu monstro, aquele monstro social que causa repulsa e que é ejetado daquele meio produtivo. O nosso monstro social é o dependente químico de crack. Faz muitos anos que o nosso monstro social depende de químico de crack. E se você perceber bem, e eu já fiz essa piada, eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque eu já fiz isso, então não estou tirando o meu da reta, a maneira como a gente se relaciona com o nosso monstro social, com o dependente químico de crack, é através da metáfora do zumbi. Né? O que é a Cracolândia, se não o território do Walking Dead? Quantas vezes a gente já usou a metáfora do zumbi para se relacionar com o dependente químico? Quantas vezes a gente já chegou próximo de um dependente químico? O dependente químico é absolutamente radioativo. Quando você chega próximo do dependente químico, você cobre ele de uma imoralidade que quase o retira do olhar. Por quê? Porque ele não é produtivo como nós. O que nos define como paulistanos, talvez o traço de identidade mais forte que a gente tem conosco é o trabalho. Todo paulistano é definido pelo de fora como um workaholic, como uma pessoa que trabalha 12, 14 horas por dia. O dependente químico é aquele que não trabalha, portanto, ele não está entre nós, os viventes, os produtivos. Então, essa é a primeira oposição que a gente faz com o dependente químico. Ele não é nosso, ele não é dos nossos, porque ele não produz. A segunda é uma questão que passa pela moralidade do consumo de entorpecentes. A sociedade paulistana, pelo menos no meu entender, e isso está mudando com o passar dos anos, é ultraconservadora. Eu até tenho uma teoria que eu acho que é uma teoria absolutamente furada, mas eu tenho um pouco de vergonha de externá-la, mas eu vou fazer isso aqui. Por que será que nós somos tão conservadores? Aqui foi o berço do malufismo. Nessa cidade, na sua via principal e na sua maior avenida, um casal de gays pode levar uma lampadada na cara. Aqui a gente tem traços de xenofobia e de racismo o tempo inteiro. Aqui haitiano leva tiro. Por que a gente tem uma sociedade que é tão conservadora e que é tão expulsiva, que tem quase um elemento de fascismo na relação com o outro, que passa mais uma vez pela invisibilidade e pela falta de empatia? Então vocês percebam que eu estou dentro do mesmo frame que vai conduzir essa fala. Obrigado. Mais uma vez, gente, eu espero não estar cometendo um disparate aqui. Eu estou falando que é só uma teoria que eu nem consegui comprovar, eu não fico estudando identidade, eu não sou sociólogo, antropólogo, nada disso. Eu estou só me perguntando qual que é o nosso berço de origem, dessa origem quase fascista. Eu acredito... Quais são as grandes comunidades que a gente tem aqui em São Paulo que a gente recebeu, comunidades de imigração? A gente está falando dos japoneses, dos italianos, dos espanhóis, os alemães foram mais para o sul, né, entre os anos 40 e 50. Os libaneses, agora os haitianos, mas uma segunda corrente migratória também de bolivianos e tudo mais. Mas eu estou falando da nossa... dos países que de alguma determinada maneira somos ascendentes. No norte, né, holandeses, mas isso vem já dos séculos anteriores. Mas aqui em São Paulo, especificamente, a gente está falando de Itália, Espanha, Japão,
libaneses. É isso? A gente não está falando de inglês, norte-americano, russo. A gente está falando de países que vieram do eixo. No final das décadas, entre as décadas de 40 e 50, que foram os grandes fluxos migratórios que a gente recebeu aqui em São Paulo. Então, acho que, de alguma maneira, e eu não sei se é uma relação causal que eu estou construindo artificialmente, mas acho que, de alguma maneira, o nosso ideário, a nossa maneira de se relacionar com o outro, veio impregnada desse fascismo de estética de existência. Acho que, de alguma maneira, isso explica o nosso conservadorismo. Mas, voltando lá para o Mirante 9 de Julho, a gente estava falando da invisibilidade e como que a gente deixou o Mirante de 9 de Julho tão invisível a ponto dele ter desaparecido da nossa memória. Quando o Mirante da 9 de Julho ele serviu como um espaço para que na década de 80... Bom, o Mirante é construído nos anos 30, né? Mais ou menos por volta de 38. Nos anos 40, a gente tem aqui a queda da Paulista, né? A Paulista começa a deixar de ser tão elitizada e começa a se popularizar. O Belvedere Trianon também ele começa a se popularizar. Então, nos anos 50, ele é derrubado para montar a primeira Bienal de São Paulo. Tanto o Belvedere quanto o Mirante da 9 de Julho, eles criam um diálogo constante. Então, o que acontecia? Que no Belvedere, as pessoas desciam até o Mirante para subir no alto do Mirante e ver São Paulo, ver a sua São Paulo do centro, ali do alto do Mirante. Nos anos 60, começa a construção do MASP, nos anos 70 a gente tem o malufismo. E o malufismo é um dos grandes legados que a gente... O militarismo, obviamente, e o malufismo, por consequência desse militarismo, é um dos grandes legados que a gente recebeu em São Paulo. Então, aí São Paulo entrou num processo de metástase mesmo. Ela começou a crescer de uma maneira completamente desordenada, ela começou a crescer de uma maneira completamente sem qualquer tipo de planejamento, e a gente começou a criar uma relação com a cidade que era pelo viés do trabalho. Nessa época que São Paulo se dimensiona como uma Serra Pelada pós-moderna. As pessoas vêm para cá para trabalhar, especialmente em construção civil e na indústria. Se formam as vilas de proletários, elas começam a trabalhar na indústria e a gente começa a ter uma identidade que é permeada, primeiro, pela história do Borba Gato, segundo, pela história do trabalho. E vale lembrar que a nossa bandeira tem Nanducorduco. Não conduzo, sou conduzido. Ou seja, a nossa relação com a cidade sempre foi uma relação de oposição ao outro. A gente nunca... Aí começa também a emergência do carro em São Paulo. São Paulo é uma cidade que acaba sendo uma cidade voltada para o carro, então nada se faz aqui em São Paulo sem o carro. E, pelo menos a minha geração, que é uma geração de 1970, ela começa a ter uma relação de medo com a rua. O que acontece? Você tem uma decadência da Rua Augusta, que era uma rua muito importante para o comércio de elite em São Paulo na década de 60, e você tem a ascensão e emergência dos shopping centers e dos condomínios fechados, que começam a propiciar espaços de lazer privatizados para os paulistanos. E aí a gente começa a criar uma relação de medo da rua, né? Quando você tem a década de 80 e você tem o desbunde da liberação gay, o Mirante ele é usado como uma espécie de ponto de encontro para os paulistanos gays daquela época. E eu sei disso por causa de um filme chamado Romance, do Sérgio Bianchi, que tem 7 ou 8 minutos gravados ali dentro do Mirante, onde cada uma daquelas janelas era uma espécie de uma cabine onde aconteciam os encontros dos homens daquela época via o Trianon do MASP. Então, ainda quando ele estava servindo de ponto de encontro, ele cumpria uma função social importante. Talvez não fosse legitimado pelo Estado, mas ele ainda tinha uma função de espaço de convivência. Nos anos 90, você tem a ascensão do consumo de cocaína em São Paulo. E o Mirante ele começa a ser usado basicamente para as pessoas usarem, especialmente cocaína injetável. Ali dentro daquele espaço que estava... como o Maluf tinha construído o viaduto do Bernardino Tranchese, ele tinha decepado a cabeça do Mirante, né? Tinha decepado o Mirante em si, e o Mirante tinha virado um salão escondido em cima de um túnel, embaixo de uma ponte. Que outro lugar no mundo a gente encontraria uma situação arquitetônica como essa? Embaixo de um túnel, em cima de um túnel, embaixo de uma ponte. Não existe um lugar como esse no mundo. E aí ele começa a ser utilizado para uso de, enfim, cocaína injetável. Depois, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, entra o crack no Mirante. Aí ele desaparece por completo.
Então, o dependente químico, que é o nosso maior monstro social, porque ele estava dentro do mirante, ele criou uma espécie de um halo radioativo em torno do lugar. Então, mesmo as pessoas que passavam para ir para pegar os ônibus na 9 de julho, ou para ir para a GV, ou para passar ali naquela região atrás do MASP, elas não conseguiam enxergar mais o mirante, porque o que elas conseguiam ver era o dependente químico e o medo que o dependente químico causava. Então, nesse sentido, a gente acabou apagando o mirante da existência e apagando o mirante da nossa relação com a cidade. Então, eu estou falando de um viés de relação do habitante com a cidade que nos foi legado, que é o viés do medo, que é o viés do invisível, que é o viés do claustro, que é o viés da bolha. Quantas vezes a gente... E o Felipe Morosini fez uma coisa muito legal nesse final de semana, que foi colocar placas, Praia de Paulistano no Minhocão. Porque a nossa praia de... Isso sempre foi uma piada que a gente ouvia de quem vinha de fora. O que é Praia de Paulistano? Shopping center. O que todo paulistano de classe média, que tem 40 ou 50, que dizia que ia fazer quando completasse 45. Qual é o plano de aposentadoria de todo paulistano? Pousada na Bahia. Todo mundo fala que quando chegar aos 40, 50 anos, se manda para a Bahia para montar uma pousada. Estou falando quem pode, obviamente, né? Qual que é a relação que nós paulistanos, qual que é a relação que nós paulistanos temos com o carro, com a bolha que o carro te provoca, e com essa espécie de isolamento do mundo? Isso quando o carro não é blindado, que é um outro fetiche de paulistano. Mas quando esse carro blindado ou esse carro que fechado nos isola da cidade. Então eu estou falando de uma... Olha só o que a gente tem como identidade de paulistano. O trabalho, efetivamente, a clausura, o claustro, a gente tem a invisibilidade, a incapacidade de ver o outro. Porque se você não consegue ver o outro, como que você vai se relacionar com a dor alheia? Como é que você vai ter qualquer tipo de empatia com aquilo que você nem reconhece a existência? E é muito simples, eu volto mais uma vez ao exercício de você observar o que acontece quando alguém pede uma moeda num semáforo. Muitas pessoas não se dão ao trabalho nem de abaixar o vidro. Tudo bem que é por um viés de medo, e tudo bem, especialmente, eu conversei com muitas pessoas, muitas amigas que falavam, mas eu tenho medo de ser assaltado. Eu sei, porque a nossa identidade passa pelo medo da cidade. A nossa identidade passa pelo medo da dor que o outro pode nos provocar. Então, todas essas identidades, ou então, outra coisa que é muito comum, pelo menos no meu meio, da classe média alta, quando você vai ter filho, você vai para uma espécie de um santuário ecológico, que é a Granja Julieta ou a Granja Viana, procria, monta a sua casinha e vem trabalhar em São Paulo, pegando Raposo Tavares todos os dias. A Granja Julieta e a Granja Viana representam, de uma determinada forma, um santuário ecológico para a gente, de procriação, de classe média. Quais são os vieses positivos que a gente tem com relação à nossa identidade de paulistano? O carro, o non do cor duco. Todos esses traços de identidade, a nossa incapacidade de entender um pouco da nossa história, porque São Paulo é grande demais para a gente conseguir compreender. E São Paulo, tal como a gente entende essa São Paulo moderna, é uma abstração. Ela foi construída, ela foi programada na década de 50, a nossa identidade não passa nem pela cidade. Eu garanto, se você colocar para 10 pessoas na Paulista, num dia qualquer, e mostrar a bandeira do Estado e a bandeira da cidade, pelo menos umas 8 vão dizer que a bandeira do Estado é a bandeira de São Paulo. Eu garanto, façam esse exercício, eu garanto que isso vai acontecer. Se você perguntar para 10 pessoas quais são as cores da bandeira de São Paulo, da cidade de São Paulo, 8 não vão saber responder. E a nossa identidade, porque ninguém consegue sobreviver sem uma identidade, sem um sentimento de pertencimento. A nossa identidade, ela foi programada e ela foi construída pelo viés do bairro. Então eu, quando vim aqui para São Paulo, eu vim para Santa Cecília, que estava em regime de oposição direto à Barra Funda. Quem é da Moca, e
o habitante da Moca, hoje em dia, quase separatista, tem oposição direta a quem é do Tatuapé. Quem é de Genópolis tem oposição direta a Perdizes. São quase batalhas campais que acontecem entre os adolescentes desses bairros. A nossa identidade nunca foi de cidade, a nossa identidade sempre foi de bairro. Porque São Paulo é grande demais para você conseguir abarcar. São Paulo é grande demais para você conseguir sequer pensar a existência de São Paulo. Mas tem alguma coisa que está mudando. E, mais uma vez, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou um proponente dessa nova São Paulo. O que eu acho que todo negócio que você monta, e como empresário, eu acho que qualquer pessoa que consegue... E o empresário, ele nada mais faz do que articular diferentes formas de energia para construir um produto, que pode ter valor vendável. Por exemplo, eu tenho um Cine Joia. É óbvio que eu tenho objetivo de lucro no Cine Joia, porque eu estou interessado ali em capital com K, clássico, capital do Marx. Mas, por exemplo, no Mirante 9 de Julho, eu estou preocupado com capital social, que não necessariamente passa pelo K. E passa, de alguma forma, existe um vaso comunicante entre o capital clássico e o capital social. Mas eu posso fazer as coisas ali sem ter um objetivo de lucro imediato, porque eu tenho outros lugares que me vão trazer lucro. Eu não preciso necessariamente me preocupar só com isso. O empresário aqui no Brasil, e essa é uma ideia difícil de diluir no olhar do outro, ele sempre foi visto como um extrativista. E, bem da verdade, a gente tem uma elite, um empresariado que sempre foi extrativista. Sempre tentou tirar a maior quantidade de lucro no menor tempo possível, sem qualquer tipo de responsabilidade com o entorno, sem qualquer tipo de responsabilidade com o futuro, sem pensar que tipo de mundo deixaria para as próximas gerações. Então, você falar de capital e você falar de quem performa o capital todos os dias, que é o empresário arquetípico, é quase impossível você se livrar da má reputação que outros empresários acabaram emprestando para o fato de quem articula diferentes tipos de energia. E quando eu estou falando de energias distintas, eu não estou falando de energias cósmicas. Para mim, dinheiro é igual a energia. Eu penso dinheiro como energia. Se eu tenho... supondo, tenho 2 milhões no banco e eu vou transformar esses 2 milhões num apartamento na Vila Nova Conceição, para mim é uma maneira de você cristalizar esse potencial energético de uma maneira triste, de uma maneira que só eu vou usufruir, de uma maneira em que eu vou ficar ali encastelado num apartamento na Vila Nova Conceição para mostrar para 5 ou 6 amigos que eu tenho um apartamento, uma cobertura na Vila Nova Conceição, enquanto se eu estiver fazendo um bar, ou se eu estiver fazendo uma casa de shows, ou se eu estiver fazendo uma sala de cinema, eu consigo articular outros tipos de energia. Para mim é muito mais legal você conseguir mobilizar esse capital e essa unidade energética num espaço de convivência social do que num apartamento ou num carro. Mas essa maneira é como eu vejo a história, não necessariamente é a maneira certa, é a minha maneira de ver o dinheiro. Eu preciso de muito pouco dinheiro para viver no final das contas por mês. Mas voltando à história da dimensão que a gente está ganhando como paulistano, eu só fiz esse parênteses para dizer que eu não quero ser visto como um proponente dessa nova identidade, eu não quero ser visto como altruísta, bonzinho, ou não quero ser visto como salvador, ou qualquer outro tipo de coisa. Eu não consigo controlar a maneira como as pessoas, às vezes, veem por causa de uma matéria no jornal, ou qualquer coisa que saiu nas redes sociais. É impossível você conseguir controlar o olhar do outro sobre você. Mas a minha intenção nunca foi de, eu estou tentando salvar São Paulo, qualquer coisa do gênero. A minha intenção verdadeira, que eu acho que qualquer negócio que você propõe, ele tem que ter uma pergunta a ser respondida, é o que nos faz paulistanos? Eu sou argentino, eu tenho um problema de identidade terrível, porque eu cheguei aqui no Brasil na década de 80, no auge da rivalidade Brasil-Argentina no futebol. Então, Facundo, infelizmente não dá para eu me fantasiar de brasileiro com esse nome. Na escola, eu nunca pertencia a nenhum lugar, eu não pertencia porque eu era argentino sempre. Então, minha vontade era de nem ser brasileiro, minha vontade era de ser paulistano, e eu não conseguia nem ser paulistano. A maneira como eu consegui, como eu não conseguia me encontrar como brasileiro, ou ser visto como brasileiro, pelo menos eu queria ter a identidade da cidade onde eu morava. E eu morava na Santa Cecília, que é um bairro que tem uma identidade muito forte, ali na Vila Buarque. Então, a minha preocupação sempre foi com o centro, e sempre foi, que é o meu território, o centro e um pedaço da Zona Oeste, e sempre foi com tentar entender qual que era o meu traço de identidade que me ligava com a cidade onde eu habitava. Essa sempre foi uma preocupação minha.
Diferentemente do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele tem 6 cartões postais que são psíquicos. Se eu falar de Cristo Redentor, todo mundo tem uma imagem de Cristo Redentor na cabeça. Se eu falar de Pão de Açúcar, todo mundo tem uma identidade. Se eu falar de Urca, todo mundo tem uma imagem da Urca. Se eu falar Terro do Flamengo, se eu falar de Arpoador, eu estou falando de uma cidade que ela existe, antes de mais nada, psiquicamente, na cabeça de qualquer pessoa. Se eu falar sobre São Paulo, a gente carece de cartão postal. Quantos cartões postais tem essa cidade? Eu vou citá-los. O MASP, o Parque do Ibirapuera, numa imagem aérea, o monumento do Deixa que eu empurro, talvez o Copan. Hã? A ponte estaiada, mas puta que pariu, né? O Museu do Ipiranga. O Banespa, eu não sei se o Banespa é um bom exemplo. Mas a Sala São Paulo é um cartão postal para nós paulistanos. Mas se você for numa banca, você nem vai encontrar um cartão. É difícil você em banca encontrar cartões postais. Para começar. Porque a gente tem uma outra particularidade. Quantos turistas a gente recebe em São Paulo? Turista de verdade. Eu não estou falando turista de negócio. Homens de negócio que vêm fazer uma reunião numa corporação, frequentam um shopping JK e Cidade Jardim, vão tomar um drink no Sky e voltam para Guarulhos. Estou falando desse tipo de turista. Estou falando do tipo do gringo. Aquele cara que você encontra à noite, ou aquela pessoa que você encontra à noite, que você... A gente tem uma relação com o gringo que é de encantamento. Eu tenho ainda essa relação com o gringo. Quando eu encontro um gringo em São Paulo, a primeira coisa que eu me pergunto é: que cacete você está fazendo aqui? Porque o gringo, quando chega aqui, qual que é a primeira coisa que acontece com ele? Pergunte para qualquer gringo qual que é a relação que ele tem com São Paulo. O primeiro sentimento é de desorientação profunda. A gente não tem horizonte, a gente não tem céu. Na lógica de 5 minutos, a gente, eu falo um pouco demais. A gente não tem uma lógica de orientação dentro da própria cidade. Então, o primeiro sentimento que um gringo tem aqui é o sentimento de desorientação. Quando a gente pega um gringo na rua, ou quando a gente é apresentado por algum gringo, a gente tem uma... A primeira relação, pelo menos era a relação que eu tinha com os estrangeiros, era de guiá-lo, de mostrar a minha versão de São Paulo para eles. De mostrar o que eu chamava de São Paulo para eles. Eu cuidava dos gringos, diferentemente de qualquer outra cidade turística, onde você cria um sistema exploratório do turista. O cara vai lá, ele vai, no final das contas, receber uma voltinha a mais no táxi, o troco talvez não venha certo. Você tem um sistema de exploração do turismo em qualquer outra grande cidade do mundo. Em São Paulo, não. O que nos faz uma cidade muito particular. Porque quando a gente vai projetar qualquer coisa, ou criar qualquer coisa, a gente cria para nós mesmos. E não com o interesse do estrangeiro. Os nossos negócios... Por que a noite de São Paulo é tão particular? Porque é uma noite de paulistanos para paulistanos. A gente não tem uma... Por que uma Pachá não deu certo aqui? E dá certo em Buenos Aires, e dá certo em Nova York, e dá certo em qualquer outra cidade do mundo. Porque em São Paulo não tem mercado para noite? Óbvio que tem. Não tem turista. Porque a Pachá é um empreendimento para pegar turista. Bom, enfim, eu tenho pouco tempo, então eu vou ter que fechar. No final das contas, o que eu tô pedindo para vocês notarem isso... Essa nova identidade de paulistano que está surgindo através de um Parque Augusta, através de um Minhocão, através de um amor por cento, que ele está se transformando numa espécie de um eixo psíquico que nos liga como paulistanos mesmo. A nossa relação com São Paulo, pela incapacidade da gente criar uma identidade com a cidade, a gente precisa de um eixo psíquico. E esse eixo psíquico está sendo formado hoje pelo centro. Pelo amor pela rua, por um fechamento da Paulista, pela gastronomia que está ocupando as ruas, pelo cinema que está ocupando as ruas, pelas festas, pelo deslumbramento que a gente está tendo com relação à cidade. E se a gente começar a reconhecer a existência de um Mirante 9 de Julho, a existência do centro de São Paulo, a existência dessas várias iniciativas que não são minhas, mas de que pessoas que estão muito mais interessadas por São Paulo... Só um último parênteses. Quantas vezes vocês viram nessa semana, no feed de Instagram de vocês, alguém postar uma imagem de São Paulo, seguida de coraçãozinho São Paulo? Vocês começaram a perceber uma emergência de uma relação de amor com São Paulo?
Isso que eu estou falando, gente, a gente vai mudar a nossa relação com a cidade. Isso já começou. Talvez a gente não tenha hoje o distanciamento histórico, porque é um movimento muito recente, para perceber como isso vai ser importante. Mas se a gente não redimensionar a nossa relação com a cidade, se ela não passar pelo viés da violência, do ódio, do combate, do non ducor duco, e for redimensionado para um amor pela rua, a gente vai continuar produzindo loucos. Eu não quero viver numa cidade onde eu tenho uma relação de ódio com ela. Para mim seria insuportável continuar vivendo em São Paulo, ou criar uma filha aqui, ou envelhecer, ou morrer aqui dentro pelo viés do ódio. Eu preciso começar a ter um pouco mais de amor e, no final das contas, mais empatia, seja com a cidade ou seja com seus habitantes. Obrigado. Meu nome é Aline, eu tenho 37 anos, sou apaixonada por diversidade cultural e na Faculdade de Economia e Relações Internacionais resolvi fazer isso em algum momento da minha vida. Como eu sou cônsul de um grupo de voluntariado de expatriados, então esse contato com o gringo eu tenho bastante. E a minha pergunta é, já que você está tão envolvido com essa formação de identidade cultural com São Paulo, aonde foi que se perdeu esse número, esse dado estatístico de 80% da população do Brasil nunca ter frequentado um museu? O meu projeto é de inserção cultural com a ONG Cidadão Pro Mundo, e recentemente eu tenho levado esses alunos que fazem aulas de inglês pela ONG, junto com os expatriados, a ações culturais em São Paulo. E mês passado estivemos no MIS. O trabalho que o André tem feito lá, de divulgação e inserção cultural, é belíssimo. Eu vejo que os estudantes estão muito interessados em conhecer esse lado cultural de São Paulo, mas eu não vejo, não é problema da iniciativa privada, porque grandes museus, grandes acessos à cultura em São Paulo são públicos. Então, o que justifica essa ausência de interesse de uma população que foi colonizada por países europeus? O que está errado ou o que a população em si pode fazer? No campo da discussão sobre educação, cultura e tudo mais. Mas o problema não é da população, o problema é dos museus. E está aí o André para provar que o modelo de museu, tal como a gente sempre imaginou, aquele museu clássico de contemplação, aquele museu petrificado, aquele museu que te isola, aquele museu que te deixa constrangido quando você entra dentro daquele espaço sacro de contemplação da genialidade humana, esse modelo está obsoleto. E o MIS está aí para provar que você frequentar o Kubrick é legal, o Castelo Rá-Tim-Bum é legal, que o museu pode ser legal. Que o próprio MIS é um puta de um case. Você tem uma maneira de se relacionar com o espaço museológico e com as programações culturais que acontecem dentro do museu, que não são mais necessariamente pelo viés da obra, mas da obra e do seu contexto. Por exemplo, o MASP está fazendo o ZESP com algumas obras agora. No sábado, ele está tendo uma pequena mostra de histórias da loucura, de produção produção de internos lá do Juqueri, e eu vou visitar o Juqueri no sábado para ver o lugar da onde saíram aquelas obras. Quer dizer, o próprio MASP está começando a ser redimensionado como espaço cultural. Então o problema, eu acho que assim, todos os campos da indústria, todos os campos de produção intelectual, eles estão sofrendo um abalo sísmico. Um sapato já não é mais um sapato, um museu não pode ser mais visto como museu, os próximos serão cinemas, que estão perdendo público ano após ano. A gente precisa repensar tudo. O mundo já não é mais como ele era. A gente tem um modelo de mundo que ele está completamente obsoleto. E vocês podem chamar de hipsterismo, gourmetização, o que quer que seja, mas é um refinamento da maneira de produção. É um refinamento do produto final. Eu acho que antigamente, ou até muito pouco tempo, e a gente confunde isso com hipsterismo, gourmetização, o que seja, o mundo era serializado. Você comprava um bem cultural que ele era igual ao de todos. Hoje, eu estou vendo que você tem uma espécie de uma fragmentação do capitalismo. Ele está virando uma espécie de um capitalismo transestético. Assim. As pessoas estão realmente criando produtos que são expressões das suas maneiras de ver o mundo. Seja uma festa, seja uma bolsa, ou seja uma maquiagem, qualquer que seja o campo de produção, as pessoas já não estão mais querendo se exprimir unicamente por um serviço bem feito. Elas querem mostrar uma visão de mundo pelo produto que elas estão vendendo.
Então, uma maquiadora não é mais uma maquiadora, não, é uma beauty stylist. Um cabeleireiro não é mais um cabeleireiro, é um hair designer e por aí vai. Tem um pouco um pão de queijo já não é mais um pão de queijo, é um pão de queijo com não sei o quê. A pipoca já é pipoca trufada. Tem uma gourmetização que acontece, para usar um meme bobo? Tem, mas isso o mercado cuida. A pipoca gourmetizada desapareceu, porque ela é artificial, ela não responde anseio de ninguém. Agora, eu não quero mais, por exemplo, frequentar o mesmo museu que eu frequentei na década de 80. Eu não quero mais olhar para um Cezanne e ficar olhando para um Cezanne e o Cezanne olhando para mim. Eu não estou mais interessado nisso. Agora, se o Cezanne está num contexto onde músicos fazem uma trilha da França do começo do 20, que cria um contexto maior musical para eu contemplar a obra do Cezanne, calminho, aí eu tô, tipo, vou ser o primeirão da fila e vou marcar meu nome ali, porque eu quero ver esse Cezanne de uma outra maneira. Essa nossa ideia do belo, do simétrico, do acabado, que se autocontém, ela está obsoleta. Então eu acho que o problema não é da população, o problema são dos museus. Porque quando você entrega coisas legais, as pessoas formam fila. Quantas vezes eu tentei entrar em exposições aqui em São Paulo e eu não consegui porque elas estavam completamente lotadas. Então, para mim, o problema é dos museus, não é das pessoas, não. Eu fico muito interessada quando você fala das características da cidade. Eu gosto muito desse tema de do meio urbano, urbanicidade. E eu fiz uma correlação, assim, eu tive 10 anos atrás, eu tive uma experiência, eu fiz mestrado em Chicago, morei um tempo lá, sou apaixonada por essa cidade. E eu vejo que, assim, eu tô vendo agora em São Paulo acontecer uma coisa que eu já via 10 anos atrás lá, que é esse movimento grande de redes, né? Então, lá eu tinha uma sensação, assim, que as pessoas, elas tinham consciência, há um tempão atrás já, de que você trabalhando em conjunto, em redes, você produz melhor, né? Você tem um bem que é melhor para todo mundo, que as pessoas se identificam e tudo mais. Agora eu estou vendo isso acontecer de uma maneira mais acelerada aqui em São Paulo. Eu acho que a cidade é muito mais propícia no Brasil, né? A isso por causa dessa pluralidade, né? Já é mais cosmopolita do que muitas outras cidades, que nem no Sul, por exemplo. Mas eu fico pensando, será que a questão da empatia não vem de uma necessidade, assim? Quando você vê que está tendo esse movimento de redes, é inevitável, você tem que ser empático para poder se relacionar e produzir melhor. Então, será que as pessoas estão se tornando empáticas e por isso estão se adequando às redes, ou é esse movimento assim natural que está acontecendo da necessidade de você ser mais empático para poder produzir melhor? A mesma pergunta do ovo da galinha, não sei te responder isso. Eu não estou nem preocupado com a causa, eu estou preocupado e o que eu estou interessado é no efeito. Se as pessoas estão começando a se tolerar mais, com rasgos de fascismo ainda, eu não estou falando, eu acho que, na minha opinião, a gente está vivendo quase uma guerra civil velada hoje em São Paulo. Assim, de duas maneiras muito distintas de ver o mundo. Você tem emergências conservadoras, você tem uma grande possibilidade de um russomano ou de um Datena ocupar a prefeitura na próxima eleição. Você tem uma emergência quase assassina com relação às ciclovias. Você tem uma emergência... E são emergências que estão se combatendo o tempo inteiro. Tem uma emergência que é progressista e tem uma emergência que é conservadora. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Uma coisa que eu ouvi da boca do próprio Haddad, quando a gente estava montando a exposição do Mirante 9 de Julho, ele desceu as escadarias com o filho dele e a gente começou a conversar com os fotógrafos e tudo mais. E um dos fotógrafos, ele fez uma pergunta muito boa. Ele perguntou: prefeito, agora, nas próximas eleições, existe uma boa probabilidade do senhor não ser mais eleito, do senhor não se reeleger. O que vai acontecer em São Paulo? E ele falou uma coisa que me deixou... A gente tende a ver o Haddad como, ou pelo menos... quem é mais progressista ou quem gosta da cidade tende a ver o Haddad como uma espécie de um salvador, né, da cidade. E ele falou uma coisa que eu estava no tempo certo, na hora certa. Eu não fui responsável por esse movimento de ocupação de cidade, esse movimento de amor pela cidade. Eu só não interferi, eu só não tamponei, eu só não reprimi. E esse movimento já não tem mais volta, porque o próximo
governador, o governador da cidade, o próximo prefeito que ocupar a minha cadeira, ele não vai conseguir mais reprimir isso que já aconteceu. É um movimento em cadeia que agora já não tem mais como voltar atrás. Especialmente durante a crise. Pense o que aconteceu com Buenos Aires na década de 90. Buenos Aires se transformou em uma das cidades mais interessantes do mundo na década de 90, especialmente por causa da crise. Então essa crise pela qual a gente está passando, para a criatividade, para o setor de economia criativa, ela é extremamente benéfica. Ela enfraquece aqueles que são as construções corporativas, molares, opressoras e tudo mais, e fortalece quem consegue trocar no campo simbólico, no campo através de crowdfunding, crowdsourcing, com produtos com produção de produtos mais estetizados. No final das contas, eu acho que, independentemente de quem ocupe ou de quem venha a ficar com a cidade depois que o Haddad for, esse movimento não vai parar mais. E essa coisa da rede que você estava confirmando é isso, uma cidade é uma rede, né? Na cidade a gente precisa aprender a conviver com a diferença alheia, especialmente São Paulo, que ela está ficando cada vez mais claustrofóbica. Isso aqui era a terra da garoa. Por que São Paulo a gente começou com esse movimento de ir para a rua? Isso aqui é a terra da garoa. Essa aqui era a terra da garoa e no final das contas o tempo está seco. Já não tem mais justificativa para você ficar dentro de um aparelho arquitetônico. Você precisa efetivamente da rua para conseguir. Você não tem mais a chuva que te impede de tomar contato com a rua. Enfim. O Sesc, eu acho que é um dos lugares que a gente ainda consegue ver uma diversidade de pessoas convivendo um pouco no mesmo espaço. E foi-me atribuída uma função um pouco, para mim é um desafio, colocar pessoas dentro desse espaço que não conseguem ter uma acessibilidade muito fácil. Então, são deficientes para ver as atividades que a gente oferece, que tem a tradução em Libras, a audiodescrição. E no início que eu comecei essa tarefa, eu pensei, bom, como que eu vou conseguir chegar nesse público? Acho que não é mandando e-mail, não é falando com a instituição e tal, é falando com a pessoa mesmo. E tendo esse clique, esse olhar diferente, né, com relação a isso, eu comecei a perceber que eu tinha essa coisa invisível de não conseguir enxergar os deficientes. E eles estão no meio de todo mundo. Uhum. E é isso que você falou, de reconhecimento primeiro daquela existência para depois conseguir se colocar no lugar dela. Isso aconteceu comigo e assim, depois que eu comecei a perceber que a gente não percebe o deficiente também. Deficiente físico, deficiente visual. Então assim, e conversando com essas pessoas e falando, olha, a gente oferece as atividades e equipamentos que você pode utilizar para ter acesso à biblioteca e tal. Eles não sabiam que a gente oferecia isso. E é uma coisa que o Sesc faz há muito tempo. E, enfim, acho que só me fez lembrar dessa minha experiência, do invisível, de reconhecimento, e aí sim você consegue se colocar no lugar do outro. O Sesc é nosso pedacinho de Dinamarca, né? Não, então, e a gente está fazendo aquela parceria, eu sou do Centro de Pesquisa e Formação, e fica próximo do Mirante, então a gente está tendo esse diálogo. Né? Você sabe que aconteceu uma história bem parecida, final de semana passado agora, porque a gente está fazendo projeção de cinema ali no Mirante, com um deficiente físico. Eu percebi, porque no Mirante a gente tem uma dificuldade técnica de construir elevadores ali na escada, que a escada é histórica, o degrau é fora de padrão, tem muitos patamares, não dá para construir um elevador que leve até lá embaixo, é impossível. E por conta do impossível, a gente simplesmente travou. Falou, bom, não dá para construir acesso até o salãozinho de baixo. A gente vai ter que construir um acesso pela via lateral, mas no segundo momento, porque precisa ser aprovado por Condefaat, IFAM, Compresp, o Diabo 4. E aí eu cheguei esse final de semana e tinha um cadeirante na borda da escada. Aí eu fiquei constrangido e eu nunca tinha conversado com o cadeirante. Porque a gente tem uma relação... não é medo, mas a gente tende a tentar atender um problema do outro pela nossa perspectiva. Aí eu expliquei para ele, eu falei, puta, desculpe-me, a gente não tem acesso porque a gente chamou 3 empresas, não dava para construir um elevador aqui. E a gente também não comprou um daqueles aparelhos que você adapta embaixo da cadeira, que tem 3 rodas, porque muitos
muitos cadeirantes se sentem envergonhados de precisar contar com ajuda para descer uma escadaria ou qualquer coisa do gênero. Então, por isso que a gente não comprou. Ele falou assim, eu me sinto muito mais envergonhado de não poder descer. Eu aceitaria de bom grado a ajuda. Se você tivesse esse equipamento que se colocasse embaixo da minha cadeira de roda e alguém me auxiliasse a descer até o salão de baixo, eu me sentiria muito menos envergonhado do que estar parado aqui sem poder ver o que está acontecendo lá embaixo. E aí eu me dei conta de que eu estava tentando resolver o problema do outro sem perguntar para o outro qual que era o problema ou qual que poderia ser uma solução, porque eu não travei diálogo. Talvez porque eu não enxergasse, eu não conseguisse enxergar direito o problema dele, eu pressupus que era melhor não ter a solução, como eu não podia oferecer a solução ideal, era melhor não ter nada. Eu pressupus errado. Aí o cara virou para mim e falou assim, meus amigos estão todos lá embaixo, eu estou aqui em cima. Mas eu vou continuar aqui em cima porque eu quero ver o filme. Imediatamente eu mandei comprar aquele equipamento para instalar embaixo de cadeira de roda. E nem que a gente tenha que ter uma pessoa que auxilie o cadeirante a chegar até lá embaixo, ele vai precisar chegar do jeito como dá. Então essa incapacidade é exatamente sobre isso. Por exemplo, o cadeirante, como eu não tenho nenhuma pessoa de uma relação mais próxima, eu não fui perguntar, eu sei que não é a solução ideal, porque você tem que ser autônomo e independente para descer a escadaria. Mas já que a solução ideal ela não pode ser implementada tecnicamente, a gente pode chegar na metade do caminho, eu vou te envergonhar, porque eu pensei que ia ser ofensivo. E não, depois ele me falou, ofensivo eu não poder descer. Eu entendo que não dá para implementar, ofensivo eu não poder descer. Achei muito interessante que eu li um museu de empatia novo que nasceu em Londres. E eles pegam muito o conceito do in your shoes, que é você sentir, você saber quem é a pessoa calçando o sapato dela, e realmente existe uma ambientação para isso, é numa caixa de sapato, e você anda, toda a trajetória é calçando o calçado da pessoa e escutando a história dela, porque realmente a gente se perde nessa invisibilidade, nessa bolha de São Paulo, de viver e perceber com o olhar do outro o que acontece. Eu sinto muita diferença, você falou da Granja Viana, eu cresci na Granja Viana, para mim lá é tudo sem muro, o vizinho fala com o vizinho, e você volta para o ambiente de São Paulo que você entra no elevador, uma pessoa não te dá bom dia, não sabe quem você é. E aí também dividindo aqui no Mirante eu senti isso, a conexão das pessoas entre elas, de uma sentar numa mesa de uma pessoa que não conhece porque vai fazer enfim, vai trabalhar um coworking junto. E é muito interessante isso, da gente trazer essa empatia, e acho que com sucesso, não sei se qual é total o seu objetivo, não é mudar tudo, mas pelo menos nessa questão de empatia, que é o tema de hoje, eu senti um toque especial nesse trabalho. E não é uma eu vou te dizer uma coisa, se mostrar que é possível, já valeu. Sim. Porque o Mirante, por exemplo, ele não foi uma coisa que foi um esforço hercúleo, milhões de reais, articulações corporativas, naming right, negociação, nada. Foi dinheiro que eu peguei em banco e que grande parte das pessoas conseguiria pegar. Então é uma coisa que, se você vai fazer um centro cultural hoje, você que faz um SESC, quantas dezenas de milhões de reais um SESC custa para ativar? Bom, o orçamento do SESC é de 1 bilhão, né? A gente tem um orçamento de 1,6. Agora é 4. 1,4 bilhões. E agora pode ser que menos, se cortarem os 30%, mas por enquanto 1,4. A gente está falando de um esforço de 1,4, né? Bilhões de programação, que é uma programação de uma das mais generosas que às vezes até eu tenho o Cine Joia, por exemplo, às vezes é muito ingrato concorrer com o SESC em termos de programação, ou propor uma programação que não passe pelo viés do SESC. Bom, essa é uma outra discussão que a gente pode ter saído daqui. Mas, no final das contas, o Mirante é um esforço minúsculo, é um esforço vulgar, mas é um esforço que chegou num determinado momento que ele volta a ser um Mirante, mas não no campo físico, e sim no campo simbólico. Ele volta a olhar para o centro de São Paulo como essa formação de eixo psíquico. Entendeu? Ele não tem... E eu acho que aí ele estava na hora certa, no lugar certo, e que, mais uma vez, ele não é uma proposta de uma nova identidade, ele é um observador, assim como eu. Eu não tenho intenção de salvar São Paulo, eu não sou poder público mais uma vez, e uma andorinha não faz verão. Eu tenho absoluta certeza disso, por favor, né? O Dorico Paraguaçu.
Mas no final das contas eu observo, e como cidadão e como pai de uma menina que está sendo criada em São Paulo, eu não penso em mudar daqui, de maneira alguma. Eu tenho uma relação, eu estou criando uma nova relação com São Paulo que me faz fazer turismo na minha própria cidade, que é uma coisa raríssima. Você conseguir fazer turismo na sua própria cidade é uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm. Obrigado, gente. Até a próxima.